Como e quanto cobrar por projetos de automação low code é o que as pessoas estão me perguntando, já que eu tenho mostrado aqui alguns ganhos que chegam a 7.500, alguns 10 mil reais, já chegou até 15 mil reais. Então vou mostrar aqui para você a forma antiga de se cobrar, que hoje já não cabe mais, principalmente no contexto do low code, a nova forma e também a forma e a minha tabela de como eu cobro o meu preço, beleza? Abrindo aqui então, a forma antiga, que não cabe mais, é por hora de trabalho, que é o famoso bumbum hora na cadeira. E por que que isso não cabe mais, é a forma antiga? Porque como que você vai justificar uma automação que demorou 1 hora para ser implantada? Literalmente, o cliente fechou, te mandou um Pix, você pediu acesso, pediu para ele contratar os serviços, você montou todo o esquema, todos os softwares necessários, depois de 1 hora você entrega e daí você vai falar assim para o cliente, olha, eu vou te cobrar 50 reais porque é 50 reais minha hora de trabalho. Isso não cabe. Por quê? Porque senão assim você vai ganhar muito pouco e o valor não cabe aqui. Então, por ser um guia rápido, eu já vou logo mostrar para você a nova forma que é o que as pessoas vêm praticando. Bom, primeira coisa, você pode cobrar por duas formas, ok? A número 1 e a número 2, que é a minha favorita. Você pode cobrar, e aí vem de uma entrevista com o cliente, que você vai ali entender o contexto, até porque você precisa montar um briefing do cliente. Aqui na nossa comunidade Smart Dev Academy, a gente sempre fala um pouco sobre como montar briefing, a gente tem todo um framework, um passo a passo, o link está aqui, se você se interessar, você clicar aqui nas descrições ou no comentário abaixo. Mas enfim, você pode entender o quanto aquela automação ela gera de lucro ou então ela economiza de gasto. Por exemplo, se você for montar um chatbot em que você tem ali um atendimento, um pré-atendimento que é chamado de SDR no mundo digital, muito provavelmente essa pessoa vai ganhar um salário em torno de R$2.000, 2.500 e essa pessoa vai trabalhar, digamos ali, por 8 horas de trabalho, né? 8 horas seguidas. E então você vai fazer uma conta rápida, significando que talvez valha a pena você cobrar ali 1, 2, até 3 meses de salário dessa pessoa, porque vai ser meio que o empresário vai, digamos, fazer de conta na cabeça e vai ser, digamos assim, um valor aceitável para ele. E até se ele questionar, você pode dizer isso. Olha, se você fosse contratar hoje uma pessoa, ela vai trabalhar, vai te cobrar R$2.000, então aqui a gente vai fazer um valor de R$6.000, R$7.000. Então é por isso que as pessoas pagam normalmente esses valores, principalmente porque o chatbot, por exemplo, que é um exemplo de automação com IA, ele fica ali trabalhando 24 horas por dia, sem gastos, e quando o pico de atendimento sobe, ele, digamos, sobe junto, conseguindo tancar ali o atendimento e conseguindo fazer toda essa questão. Então isso aqui é bem fácil de justificar. Mas ainda tem o segundo tipo, que é o que eu chamo de valor percebido. E talvez você confunda valor com preço. Valor e preço não são a mesma coisa. Quer dizer, o preço é resultado do valor que você percebe de alguma coisa. Porque se, por exemplo, um determinado tênis, vamos imaginar ali que você está na sua adolescência ali, você queria comprar aquele tênis super bacana, Nike, Mizuno, não interessa a marca, ou então um celular. Acho que o celular é um exemplo mais atual. Você pega aqui, por exemplo, o iPhone. Eu já vi pesquisas que o componente, o custo de componentes que tem aqui nesse hardware beira cento e poucos dólares, alguma coisa próxima de $200. E aqui no Brasil isso é vendido por 10, 15 mil reais. Então, essa percepção de valor percebido é a que faz aumentar na sua mente e faz com que você queira, digamos assim, gastar. Porque existem dois tipos de valor, o valor intrínseco e o extrínseco. O valor, né, que você ali consegue metrificar é o valor que você consegue colocar na ponta do lápis. De componente vai custar isso, a tela isso. Só que aquele valor que, digamos assim, que mais pesa na mente humana é o valor de você. Não é o meu caso, mas muitas pessoas pegar um telefone celular, um iPhone, com a maçãzinha, etc. Eu estou dando o exemplo aqui do telefone, porque eu acho que fica mais palpável para todo mundo. Então, é isso. Então, na cabeça de uma pessoa que valoriza muito a maçãzinha ali no telefone, não por questões técnicas, mas por questões de aparência, ela vai valorizar muito aquilo lá. Inclusive, tem um conhecido, uma filha de uma prima minha que, enfim, é uma pessoa que não tem tantas condições e parcela ali, jovem, parcela ali o iPhone em 48 vezes ali, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque com as amigas, ela aparenta ter, então, esse status. E isso funciona muito bem. E é por isso que, muito provavelmente, você não contrataria um advogado que chegaria ali de
Fusquinha caindo aos pedaços, não Fusca conservado, mas um Fusquinha caindo aos pedaços, sem preconceito, ali na frente da sua empresa. Então, no caso do advogado, se ele chegasse ali com um carrão, com um Tesla, por exemplo, você já iria valorizar, mesmo que se aquele Tesla ali tivesse um carnezão no porta-mala. Bom, já enrolei demais para explicar o que é valor percebido. Então, como é que eu faço? Bom, primeira coisa, eu procuro entender o quanto essa automação vale para o core business dessa empresa. Como assim core business? Se eu estou fazendo uma automação para um infoprodutor que ele vende cursos, por exemplo, a chance daquilo valer muito se é um chatbot de atendimento, de vendas, é alto. Por quê? Porque ele já pagou pelo custo de aquisição daquele cliente, o lead já está querendo comprar, já está chamando no WhatsApp, e daí ele vai ter que esperar só no dia seguinte, ou então a pessoa está tarefada, só depois de 2 horas vai responder, a venda esfriou, principalmente porque no contexto de infoprodutos de informação, ou um produto, um curso, etc., uma comunidade, como a que eu vendo aqui, inclusive, se espera ali mais um tempo, as coisas esfriam. É diferente de um e-commerce que quando você vai comprar, por exemplo, um iPhone, você espera lá 2, 3 dias chegar na sua casa. Mas você precisa entender quanto que aquilo vale, você entende? Quanto que aquilo faz, quanto que a falta daquilo faz de estrago no negócio da pessoa. Isso eu acho que é uma boa métrica, uma boa forma de se pensar. E daí, você precisa entender se aquilo é estratégico ou operacional. Porque se você, por exemplo, levar um chatbot para um departamento público, cara, aquilo ali é totalmente operacional. Por quê? Porque vai melhorar a vida do atendimento, vai ser... Mas, cara, quem que paga ali o salário dos servidores públicos? O político, né? O governo. Então, para eles, aquilo ali não é estratégico. Mas um chatbot para um infoprodutor é muito estratégico, porque está ligado diretamente com a fonte de receita dele, a fonte de venda. Então, é muito interessante você entender e começar a ter essa percepção. Primeiro, para você largar de cobrar por lucro ou economia e começar a cobrar ainda mais. E ainda tem a questão do hype, né? Quando a gente fala agora de inteligência artificial, de chatbot, etc., isso está ainda explodindo. Bolha, assim, na nossa bolhazinha de tecnologia, mas tem pessoas que nunca ouviram falar e às vezes tem até um certo preconceito do tipo, nossa, o negócio é um ciborgue. Não, é um negócio que escreve para você, ok? Então, tem essas duas formas. E como é que eu procuro trabalhar aqui, assim, o que tem funcionado para mim como tabela de preço, que é o que eu vou mostrar para você. Lembrando que se você tem mais dinheiro do que tempo, você pode me contratar, os links estão aqui na descrição, e você pode ter a minha mão de obra. E por que eu estou avisando isso? Porque essa minha tabela de preço 2024, ela pode mudar a qualquer momento, beleza? Então, vamos lá. Quanto que eu cobro, né, aqui para um chatbot suporte, SDR integrado com um CRM. O que é isso? É um chatbot que faz suporte para um cliente, faz um SDR, que é um SDR, uma pré-venda, ele está integrado ali com o CRM, o client, o Como, são CRMs aí que o mercado digital usa. Esse valor, esse chatbot aqui eu cobro uma média de R$ 7.500 à vista, beleza? Eu ainda tenho uma possibilidade da pessoa parcelar, dela pode parcelar esses 7.500 em 10 vezes lá de 750. Eu tenho um link de pagamento que ele funciona desse jeito. Se talvez você não tiver esse link de pagamento, você vai ter que pedir isso no Pix para a pessoa. E talvez você tenha que, se você for um profissional, diminuir um pouquinho a margem, sei lá. Eu trabalho desse jeito, ok? Automações no geral. Se for uma automação simples, em torno de R$ 5.000. Aquela que eu demoro ali 1 hora, então ela tem 1 ou 2 integrações, um Google Drive, um Calendar, um Notion, que daí ele tem que fazer lá, por exemplo, uma verificação no calendário do dentista para agendar uma consulta. Isso aí é um tipo de automação simples e R$ 15.000 as automações mais complexas, como por exemplo, esses dias atrás veio aqui uma pessoa que queria fazer uma automação de roteiro de viagens, um outro queria fazer uma automação que ele sorteava sessões de uma carta de venda para fazer uma carta de venda mais trabalhada, um copywriting. Na prática, o que eu considero uma automação simples ou uma automação de chatbot é meio que eu tenho pronto. Então, se eu tenho pronto, eu encaro, bato o preço aqui, beleza? E coloco aqui. Se for uma automação mais complexa, que é aquele tipo de automação que eu não tenho pronta, eu procuro primeiro
dá uma olhada com mais carinho, porque eu evito de ficar entrando em coisas muito mais complexas do que eu tenho, porque tempo é dinheiro. E se for uma coisa que realmente vale a pena, tem demanda, eu encaro e desenvolvo, tenho meio que um prejuízo na primeira, e depois as outras eu vou copiando e colando, que aliás, essas automações estão aqui na nossa comunidade, então você já vai ter ali todas as automações, é só copiar, colar e adaptar, obviamente, né? Então, essa aqui é a minha tabela de preço. O que tem ainda como extra, que algumas pessoas me perguntam? O suporte mensal e o que eu chamo de DevOps. Eu não gosto muito de suporte mensal. Por quê? Porque eu gosto de, assim como eu disse no vídeo anterior, de antecipar essa receita. Porque se a pessoa me paga ali 7.500 num chatbot, ela me antecipou uma receita comparada a um microSaaS de 4, 5, às vezes até 7 anos ali. Então ela me antecipou de primeira. Se ela antecipa e eu ainda peço um valor mensal, meio que isso tira a força desse preço, você entende? Porque uma coisa é você falar assim, olha, você vai pagar R$ 7.500, você vai ficar com toda essa automação para você, o link aqui é seu e você pode inclusive chamar outro desenvolvedor para ele continuar para você. Isso meio que tira várias objeções da cabeça do cliente, então já estou até passando aqui para você essa questão, beleza? Então, eu não procuro fazer suporte mensal, mas vou te contar um segredo. A maioria dos clientes que eles compram comigo, passam uns 2, 3 meses, eu mando uma mensagem para ele do tipo, e aí, por exemplo, tem um cliente meu, Lucão, e aí, Lucão, tudo bem? Cara, tá rodando tudo bem, tá tudo certo, tem alguma coisa que eu posso te ajudar, a automação tá funcionando bem, tal. Pô, tá funcionando bem, mas eu vou precisar de um ajuste. Um ajuste significa isso daqui, significa que ele vai fazer um adendo naquele serviço que você entregou. Então já existe meio que um suporte mensal, porque a pessoa que tem mais dinheiro do que tempo, ela não quer arrumar complicação na cabeça dela, de chamar outro desenvolvedor, de ter que arrumar o outro cara entender. Então ela quer uma coisa prática, pronta, que seja para ontem, que já esteja funcionando. Então meio que esse suporte mensal, que é o valor a mais que você cobraria, meio que já acontece. Beleza? Ainda tem a questão que algumas pessoas já me perguntaram se eu cobro por servidor, por exemplo, se eu instalo o servidor para a pessoa, se eu pego e coloco. Eu procuro particularmente evitar esse tipo de situação no atual momento que eu estou. Por quê? Porque quando você fala de servidor, você entra numa camada mais avançada de serviço, de gestão de máquinas, de VPS, de coisas que na atual estrutura que eu me encontro, eu não estou preparado, digamos assim, para atender algo nesse sentido, a não ser que seja uma coisa muito grande que não vale a pena. Então, o que eu peço para o cliente? Olha, entra aqui no site do N8N, assina esse plano. O cliente assina. Entra lá no site da OpenAI, passa aqui o cartão, me retorna a chave. O cliente retorna. Entra aqui nesse outro negócio, compra isso daqui. Ou seja, toda essa infraestrutura o cliente compra, deixa no cartão dele. E daí eu meio que me isento dessa situação, porque tudo que eu não quero é, estando numa sexta-feira à noite, o cliente ligar para mim e falar assim, o servidor caiu. Num lançamento, o servidor tá dando pau. Então assim, eu meio que quero me isentar desse problema no atual momento que eu estou fazendo isso. Não significa que eu nunca vou pegar, mas se eu for pegar esse tipo de situação, vai ser por um valor bem mais alto, porque daí eu vou ter que incluir todas essas questões. Então, esse daqui é um guia rápido e prático de como eu penso no formato de cobrança e pode dar uma luz para você que queira fechar automações lucrativas com IA. Lembrando que se você quiser aprender, os links estão aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Espero que eu tenha te ajudado. Não esquece de deixar o like e assinar aqui e se inscrever no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo.